Massai Talks, a melhor experiência em conteúdo para o mercado imobiliário. Olá pessoal, sejam mais que bem-vindos. Estamos gravando o nosso episódio de número 11 do Massai Talks. Você já conhece, já é o nosso convidado, mas hoje o tema é um tema muito voltado ao nosso dia a dia. Então aproveita, compartilha com os amigos, ativa o sininho da notificação, porque esse tema você não pode perder. Eu sou Maíra Dias, gestora administrativa da consultora Massai. Você já sabe que esse projeto foi feito a várias mãos para trazer a melhor e a maior experiência para você. E Lucas vai hoje apresentar o nosso convidado, então aproveita, fica conosco, porque o Massai Talks, ele tem a proposta de trazer para você a maior experiência. Lucas, apresenta o nosso convidado de hoje, fala desse tema fantástico que nós vamos tratar, porque com certeza é o nosso dia a dia, né? A nossa vivência, e aí a gente vai trazer muitas experiências, muitos insights para a gente hoje. Bom Aproveita. demais, Mai. E é um tema, assim, que na verdade, né, tá na vida de todo mundo, né, independente se você é consumidor, se você é empresário, empreendedor, né, mas é um tema que a gente convive e vocês sabem que a gente tem o compromisso aqui de trazer profissionais fora da curva, né, muito habilidosos e muito experientes no que fazem, para poder trocar essa ideia, bater esse papo e a gente poder compartilhar um pouquinho de conhecimento. Então, hoje aqui a gente está tendo um prazer enorme de estar com esse convidado fantástico, maravilhoso, parceiro da Massai há muitos anos, através da empresa dele. É ele que é advogado corporativo, sócio da Minay Alves Advocacia, especialista em direito imobiliário e condominial, com 18 anos de experiência. Meu amigo, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Vladimir Minar, seja muito bem-vindo ao Massai Talks. Seja bem-vindo, Vlad. Obrigado, Lucas. Obrigado, Maia. É um prazer estar aqui falando para você, junto com vocês, para a gente tentar gerar esse bom conteúdo e, principalmente, deixar o mercado mais qualificado. Eu sempre falo que um mercado qualificado é melhor para todos, porque o nível de qualificação eleva todos. Não temos que ter medo da qualidade, temos que ter medo da falta dela. Então, a proposta do podcast é essencial nesse sentido, trazer mais qualidade para o mercado imobiliário, tudo como a Massai se propõe a fazer. Eu espero poder contribuir um pouquinho para abrilhantar esse podcast que é sempre brilhante. Obrigado, meu amigo. E você já contribuiu, já brilhantou. Inclusive, eu queria mudar o briefing do Massai Talks. Depois eu vou pegar exatamente sua fala aí, para a gente colocar aqui, né, como nosso propósito, nosso objetivo, que você conseguiu sintetizar muito bem. Obrigado, Vlad. Valeu. E aí, Vlad, a gente sempre começa perguntando um pouquinho para o convidado, né? Como é que ele chegou, como foi sua trajetória aí, você escolheu o direito lhe escolheu, como foi ir para essa área imobiliária, condominial, corporativa? Conta um pouquinho dessa vivência para a gente. Tranquilo. O bom de você amar o que faz é que você não trabalha, né? Você se diverte todo dia. Então, eu tenho um privilégio, Deus me deu o privilégio de poder brincar todos os dias. A gente tem um propósito lá na Minay Alves que é o seguinte: ninguém pode entrar e sair do mesmo jeito. Quem passar por nós tem que sair com um mínimo de transformação. Nosso propósito principal, e aí teve um rebranding desde 2014 para cá, nova marca, mais assertividade nisso, em gerar transformação. Por exemplo, a folhinha ela veio de uma passagem chamada Isaías 61. Lá na Bíblia tem uma parte que fala por que o Espírito do Senhor está pegar a libertação, quebrar cadeias e restaurar corações e anunciar o aceitável do Senhor. Vladimir, isso é muito cristão, mas é porque antes de ser advogado eu sou cristão. Eu não posso mais dissociar. E essa foi a grande sacada que nos transformou em o que nós somos hoje enquanto escritório de advocacia, em escritório que busca fazer uma curadoria jurídica. A gente desenvolveu um REC de crescimento. E para poder medir a nossa assertividade com os clientes, que a gente chama de curadoria, a curadoria jurídica. O que é isso? É uma mescla entre um conceito jurídico da pessoa que substitui o curatelado. O curatelado é aquela pessoa que não tem uma possibilidade de se defender sozinha, que não tem autonomia. Então, a gente misturou isso com a curadoria da obra de arte. O curador de um museu, ele conhece a integridade da obra de arte,
ele luta para que seja mantida aquela integridade, providencia todos os mínimos detalhes, é aquele negócio que ele bota a luva para ver, para poder pegar. Então, nossos clientes, eles são cuidados, nós buscamos dar esse cuidado nesse nível de detalhe. Por mais que seja um cliente, ele sou eu naquele momento, e eu sou ele naquele momento. Então, a curadoria é justamente para a gente tentar trazer e espelhar essa qualidade, né, que Deus nos pede para que nós façamos. E, através disso, transformar realidades, que é o ponto final. Do mesmo jeito que eu fui transformado de 2004 para cá, eu me proponho a transformar outras realidades e aí transformar todo o entorno, todo o mercado. Eu sempre digo assim, eu não tenho competidor. Pessoal, você é muito pedante. Não. Eu não preciso olhar para o outro e querer fazer mais do que o outro. Quando eu tenho a exata noção do que eu sou, do que eu entrego, eu não preciso ter medo de mais ninguém. Agora, eu tenho um compromisso diário de melhorar a cada dia, que é a teoria daquele lifelong learning, né? Aprendizado contínuo. E é isso que a gente busca. Eu não sou advogado por falta de opção. Deus me deu esse privilégio de fazer o que eu amo. Nunca tive vontade de fazer concurso. Aí a área foi muito por ocasião. Então começaram a surgir clientes. O mercado paraibano é um mercado muito pujante na questão imobiliária, né? E aí a gente ingressou no imobiliário, depois ingressamos na parte condominial também, sempre trabalhando para empresas. Eu brinco o seguinte, eu gosto de defender a empresa do que defender uma pessoa física. É mais desafiador, porque você tem uma série de variáveis a mais, você precisa tomar um cuidado ainda maior. Então, eu não tenho um sobrenome famoso do jurista, então a gente sempre teve que construir tudo. Então, cada passo era dado um alicerce, a gente ia alicerçando, crescendo. Graças a Deus, a gente está nesses quase 18 anos de um crescimento contínuo. Às vezes, andar em integridade é muito mais difícil, mas muito mais difícil mesmo, porque a gente já recusou várias propostas de fazer besteira, de receber aqui, receber lá e não fazer nada de muito errado. Mas meia-verdade é uma mentira completa. Verdade. E aí não dá certo. A gente sempre tem o lado do nosso cliente. A gente sempre buscou isso e, graças a Deus, a gente está nessa crescente. E é muito bom, né, quando o Dr. Vladimir coloca isso, porque o gostinho desse crescimento, né, ele é muito maior. Isso. Eu não vim de nenhum nome famoso na área jurídica, mas tudo que eu tenho hoje fomos nós que construímos ao longo desses anos com muito trabalho, muita dedicação, muita ética, não é? E isso é o que faz a diferença, né, do que o senhor costuma entregar ao cliente. Quando o Dr. Vladimir estava colocando do propósito que é transformar o cliente, né, ele sair transformado, a área jurídica é uma área assim, que a gente não gosta muito de precisar. Pessoas físicas ou pessoas jurídicas, não é? Mesmo que seja um trabalho de prevenção. Mas você está se prevenindo para não ter problemas, não é? Está muito ligado à área jurídica a problemas. E essa necessidade desse cuidado com o cliente quando ele chega é essencial, porque ele chega muito fragilizado com o problema, não é isso? E essa visão de transformação, de cuidado, de zelo é muito importante. E a gente nunca pode dizer para um cliente, olha, volta depois. A gente sempre acolhe, vamos ver. E às vezes não tem muito mais o que fazer, a não ser só escutar o cliente. E engraçado que às vezes a melhor proposta para a resolução daquele problema é uma noite de sono entre o problema chegado e a solução buscada. Porque quando você está muito no calor da emoção, você não pensa direito. E várias vezes a gente passa, o que é que a gente faz agora? Não, tenha calma, vamos escutar tudo e vamos pensar nas soluções. Infelizmente, tem hora que a gente vai ter que ir para a justiça, eu não recomendo, mas um advogado que não recomenda a justiça, não, porque a justiça não serve para nada, a não ser para atrapalhar ou para demorar um bom acordo. Porque às vezes você fica 10, 15 anos brigando. Uma coisa que se você tivesse um mínimo de... E aí o brasileiro ele não sabe perder, ele não tem resiliência para perder, ele só quer ganhar em cima do outro. É uma das coisas que a gente sempre muda ou busca mudar e trazer, olha, é melhor a gente tentar uma composição para resolver
Agora, cada um cede um pouco. Não é aquela composição em que um perde e eu ganho. Aí não, é Sim. melhor ir para a justiça e deixar que o juiz decida. Decida quem perde, quem É, ganha, né? isso. Mas, né, É uma coisa que a gente precisa mudar, esse mindset a gente precisa trazer de aproveitando, novidade. Vlad, esse ponto específico, tribunais arbitrais, eles entraram nesse sentido de tentar resolver ali de uma forma mais rápida, mais célere mesmo, Isso. esses impasses? A lei de arbitragem é uma lei já da década de 90 e ela Uhum, tem esse condão. O problema é a gente ter a exata noção do seguinte: tem clientes que acham, eu não vou para um juiz arbitral porque eu não o conheço. Ou acha uhum, que a parte que está indicando é porque tem algum favorecimento com aquele juiz. entendi. Mas não é esse o caminho. O caminho é justamente de você nomear uma pessoa que tem capacidade técnica, tem conhecimento para resolver aquela lide, e em muito menos tempo você vai ter um problema resolvido. Né? Tem força vinculante como se fosse uma sentença judicial, e é Uhum, até melhor porque você nomeia, as partes nomeiam. perfeito. Né? Não, inclusive no imobiliário tem sido muito utilizado essa resolução de conflito, essa modalidade de resolução de conflito, do que você ir para a justiça. Porque geralmente na justiça a obra tem, um exemplo, uma obra Sim, tem sim. começo, meio e fim. Uhum, Né? Ela é feita para durar um período. Se você vai para a justiça, esse período, que geralmente é entre 3, 4 anos, vai extrapolar. E não é bom sim. para ninguém. Não é bom para um construtor, não é bom para o investidor. Né? Eu brinco com os diretores da Marcel, justiça só presta para advogado. Para o advogado da outra parte, porque para mim eu não ganho nada mais. Só para o do outro, pro senhor Só não, para né, da doutor outra Vladimir? parte. Mas realmente, Sim. eles são. Geralmente, quem mais sai perdendo são as partes. Porque Perfeito. tem o gasto de contratar um advogado, tem o gasto das custas judiciais, que aqui na Paraíba são muito elevados, e podendo ir para um juiz arbitral, não significa dizer que seja barato. Uhum. Geralmente, o juiz arbitral não é tão barato, mas ele vai ter uma solução muito mais célere para aquele conflito. E quando você tem um problema resolvido, você tem um ganho muito maior do que você ficar lutando por muito tempo. Sem dúvida. E eu acho que o comportamento das pessoas vem mudando, né? Não sei Sim, se vocês têm esse sentimento, né, do lado da advocacia e tudo, mas hoje quem quer mais perder anos para resolver uma pendência? isso. É eu mesmo e assim converso com muita gente, né? Ninguém tem paciência, na verdade, para ir para a justiça. Assim, fica de último caso mesmo, porque a gente entende que as partes, né? E a gente até no dia a dia vive isso, comercialmente falando, a gente vive isso o tempo inteiro, porque na prática é tudo negociação, né? Vocês são mestres em sentar, em negociar, em ouvir as duas partes, em chegar num consenso, e eu acho isso, assim, a parte, né, que para mim é a mais bela da advocacia, é realmente a mediação ali, né, com uma resolução, né, de conflito. Eu acho fantástico, a gente já pôde participar aí de algumas reuniões, alguns casos, né, Maíra, também, e é muito bacana porque a gente vê ali todo mundo saindo, né, bem satisfeito e sem nenhum tipo, né, de E o melhor, o caso resolvido, o né? caso O resolvido, caso ninguém perde resolvido. tempo, né, porque a gente entende que esses atritos e fricções dentro de qualquer processo, seja uma compra e venda, seja uma assistência, qualquer, né, qualquer ponto adverso aí, até um contrato mesmo, a gente já, né, já atendeu aí junto a algumas pessoas tratando disso e tudo, e a gente precisa ser muito resolutivo para o cliente, né, porque na prática a gente quer a experiência e o sucesso, né, mas a gente sabe que existem aí muitas arestas e o direito ele está aí para poder, né, balizar isso aí da melhor forma possível. Verdade. Eu sou um grande fã do trabalho de vocês, realmente me coloca aqui Obrigadão. nesse lugar porque é importante demais, meu amigo. E aí, Vlad, eu queria trazer um pouquinho, porque você falou exatamente dessa pujança do nosso mercado, Uhum. né, que abriram essas portas para que você pudesse, aí, através da Minai Alves, atuar com grandes empresas, como vocês trabalham hoje nessa área imobiliária e tudo. E todo direito, na verdade, né, é mutável o tempo todo, ele vai se Isso. atualizando. E aí, o que é que você visualiza da nossa legislação hoje, de incorporação, de direito do consumidor e tudo? Como é que isso tudo foi amadurecendo desde lá de 2004, quando você
começou realmente a tocar o barco aí até hoje, né? Porque apareceram muitas coisas aí, patrimônio de afetação, lei de distrato, atualizações na lei Isso. da incorporação. Conta um pouquinho pra gente. Bom, o mercado imobiliário talvez ele seja um mercado que ele tem uma dupla face muito importante. Uma, ele é um motor da economia, porque quando você olha para ele indo bem, é sinal que toda uma cadeia muito importante de empregabilidade, de circulação de riqueza está indo bem, né? E tem a questão de ter um microsistema de consumidor atrelado à lei do Uhum, consumidor comum, que é o CDC. Né? Então, por exemplo, é uma lei de 64, a Lei 4591, que rege toda a questão de incorporação e condomínios. Né? A partir de 2000 a 2001, que houve a mudança do Código Civil, que era de 16, veio para esse Código de 2002, ele trouxe já algumas novidades. E 2001 a gente tem um patrimônio de afetação. Né? Por que surgiu o patrimônio de afetação? Como uma forma de proteção para os consumidores daquela questão imobiliária. uhum, Né? Foi o caso Encol, que na década de 90 era a maior construtora, se não for da América, pelo menos era do Brasil, com certeza uhum, era. E tinha muita malversação, né, dos aportes financeiros e quebrou o país inteiro, ficou muita gente com esqueletos, né, os prédios não acabados e ela sem capital para girar. Então foi uhum, criado essa questão do patrimônio de afetação através de uma medida provisória que virou uma parte da lei 4591, foi convalidada em lei, e aí traz esse regime que é protetivo não é para a incorporadora, sim. é para o adquirente. Né? Porque a incorporação é você construir e entregar. Uhum, A função da incorporação não é ganhar dinheiro, é você incorporar um prédio comercial, residencial, e a gente tem cada vez mais os supercondomínios, que são prédios, por exemplo, a Massai lançou agora um que vai ser o maior do Nordeste, na questão isso. medical, de living, né? Então você tem relações complexas, né, num único ambiente que antigamente seria somente moradia ou somente uma série de lojas. Uhum, Uhum. Né? Isso já ficou para trás. Hoje em dia a gente tem cada vez mais relações mais complexas e aí a lei vai se adequando a isso. O patrimônio de afetação veio com esse intuito de trazer essa segurança e traz uma benesse para o incorporador. A questão do RET, né, que é o regime tributário diferenciado, e se ele faz tudo certinho, ele consegue trazer esse benefício, né? Ou seja, ele vai ter um maior benefício tributário. Tem a questão de, agora, com a Lei 14.382, de agosto para setembro, de julho, a obrigatoriedade da formação dos adquirentes, você tem que ter uma comissão de adquirentes para você prestar contas. Aí você fala, mas já era obrigatório. Você tinha que constituir. Agora você tem um prazo. Você uhum, tem mais Algumas regras, algumas né? regras a mais que traz para o mercado mais clareza. Quando você traz para o mercado mais clareza, você qualifica melhor o mercado e aí fica melhor para uhum. todos. A Massai, eu trabalho com a Massai desde 2000. Ou 2020. Vixe, 2000 ainda estava estudando. Desde 2020. Conheço o Alisson desde a Cidade Viva de 2005, 2006. Né? Eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos, mas só em 2020 foi que a gente começou mesmo a trabalhar diretamente como assessoria jurídica. E eu sempre vi que a Massai fazia o mais correto possível, já tinha a comissão de adquirentes, sempre fazia a prestação de... Então, para ela, essa novidade da lei não é nada de Novo. outro mundo, né? Uhum. Porque a gente já seguia a lei. Mas para as outras incorporadoras menores, isso daí, meu Deus, agora eu vou ter. É simples, gente. É você manter um bom relacionamento com o seu cliente. O que é que vai ter que ter? Você vai ter que pedir para o seu jurídico trabalhar um pouco mais, fazer atas, né? Uhum. Coordenar algumas reuniões e transparência. Caldo de galinha e transparência não faz mal a A ninguém. ninguém. Verdade. A Bíblia fala que quem anda em integridade anda seguro, tá lá em Provérbios. Então, quanto mais tranquilo você for, melhor para você. Seus clientes vão replicar o bom nome da empresa, da Massai, por exemplo, é simplesmente porque ela gosta de fazer tudo que está ao alcance dela para a resolução de qualquer problema. Uhum.
Verdade. Então, depois do patrimônio de afetação, o que é que a gente pode dizer que foi uma grande novidade? A lei do distrato. E também veio num momento de grande convulsão, Uhum. né? Veio aquela questão de Dilma, saída e tal, o mercado abalado, muita rescisão contratual. E aí, quando você rescinde, o que é que tinha na jurisprudência? A gente não tinha lei que versava sobre isso, porque eles são contratos irrevogáveis e irretratáveis, só que aí tem o direito do consumidor e garantia ao consumidor receber uma parte, mesmo que você receba uma parte, mas era todo de uma única vez. Uhum. Então você imagina uma obra que tem um cronograma físico-financeiro para desenvolver e 30%, 40% pede o distrato. Imagina você ter que tirar 30%, 40% daquele orçamento que você tinha De uma vez. de uma vez só. Né? Então, E sem contar que a empresa se programou com esse dinheiro para Isso. todo o empenho de uma obra, não E é, doutor outro, Vladimir? os condôminos, os adquirentes que ficam, né? Isso. Porque Sim. também precisa dar uma segurança pro todo. Né? E isso. às vezes as pessoas não entendem e acreditam que isso é algo, né, que favorece de fato a construtora, a incorporadora, quando na verdade favorece aquele grupo Isso, que Que está está ali, adquirindo isso. né? isso. E assim, se você está construindo num regime de condomínio, que é obra a preço de custo, menos mal, porque quem sai, né, aqueles condôminos, vai ser ruim só para os condôminos. A construtora, ela é mera empreiteira, digamos Isso. assim. Agora, se você tá no Condôminos que vai ter que abraçar isso aí, né? Isso. Se você vai para um regime de incorporação, que eu chamo de incorporação, que é o mais comum, que é a construtora quem vai, então você tem um problema que você não vai tirar de várias pessoas, você vai ter que pegar de uma única empresa para poder ter aquele reequilíbrio. E o que era que estava acontecendo? O mercado estava tão pungente que o lançamento, daqui a pouco lançava e estava mais barato. E aí a pessoa saía daqui, pegava, você recebia o valor corrigido de uma única vez para investir em outros. Uma poupança. E às vezes Entendi. saía melhor do que a poupança. Então, inclusive, tem alguns julgados, por exemplo, no estado de São Paulo, em que se você fosse um adquirente, pessoa física, que comprou sua casa tal, você tinha um tratamento. E se você fosse um investidor, você tinha outro tratamento. Uhum. E é preciso analisar isso também. Sim. Porque uma coisa é você está comprando seu primeiro imóvel, seu imóvel de Sim, moradia, outra coisa é sim. você está comprando mais um imóvel para investir. Uhum. Então, essa lei do distrato, ela trouxe essa previsibilidade, algumas coisas que ela trouxe que já tinha sido incorporada pelo costume e pelas decisões. Os 180 dias de tolerância de obra, Sim. né? A questão de uma multa que varia de 25% para obras sem patrimônio de afetação para 50% para obras com patrimônio de afetação. E aí o patrimônio de afetação naquela figura, como é uma figura atuarial, ou seja, cada um vai contribuindo para a construção do todo, né? Então ele preserva. Por que a multa é maior para o patrimônio de afetação? Justamente para preservar o todo. Uhum. E você agora recebe no final da obra. Você não recebe logo Uhum. e pede. Né? Já se fosse um patrimônio de afetação, você recebe até 180 dias depois do pedido. Teve a questão também. Porque a empresa até se programa. Dá uma É. programada. Há uma Isso. programada para Trouxe uma previsibilidade e outra coisa. Trouxe alguns direitos a mais. Por exemplo, direito de arrependimento. É pouco usual, ninguém vai comprar um apartamento assim. Passei ali na frente e vi, opa, vou querer. Geralmente é uma atitude mais pensada. pensada. É. Mas já trouxe, então é bom. É bom que a própria pessoa às vezes compra, quer, depois não. Existe só que no período de 7 dias. Se você desistir depois, você vai Aí no ter a pena. no período de 7 dias, você Pode. desiste, Você pode recebe o valor. desistir, valor que integral. paga. Isso. Recebe o valor integral sem nenhum problema. Agora é um segmento que não é você ir ali e comprar. Isso. Mas acontece. Acontece. Né? E a lei tá Já prevendo trouxe. já para esses casos, porque é o tipo da coisa, né? A gente tem todo tipo de situação. Eu vejo muito, você deve ter visto já 100 vezes mais. Mas na prática, as práticas do mercado são levadas, eu imagino que se construa dessa forma, tá, Vlad? Se não for, me corrija. Mas Tranquilo. as práticas do mercado, elas são levadas,
feito jurisprudências e tudo, e aí acontece de novo, acontece outro caso e Isso. tudo, até o momento de falar, não, vamos ajeitar aqui, vamos. Ou em grandes crises como essas que você mencionou, Isso. é que trazem a Mas a própria lei necessidade. do distrato, ela pegou essa questão do distrato em si, Uhum, né, da resolução do contrato, trouxe a questão dos 180 dias, né, trouxe essa questão dos 7 dias de Esse de arrependimento. existência, e a questão também, ela pacificou um entendimento que já estava posto, que é a questão da abatimento da taxa de corretagem. Sempre havia essa pendenga, abate, não abate e tal. O corretor, ele vendeu, recebeu, você podia abater desde que estivesse presente no contrato. uhum, Isso foi para a letra da lei. sim. Isso de 2017 para 2018, né? Que a lei foi final de 2017, início de 2018. Não, final de 2018, início de 2019. É isso mesmo, de 18 para 19. É a lei 13.786. E desse tempo para cá, a gente pegou um período de pouca estabilização, porque a gente pegou um período de pandemia. Uhum, Então, a gente pegou muita mudança com relação à questão de, por exemplo, a última lei que mexeu muito no mercado imobiliário foi a questão da lei mexeu no registro público e mexeu na lei de incorporação, trazendo algumas questões de certidões, né, que foi a lei 14.382, que é agora de setembro, agosto para setembro. Então, trouxe uma série de novidades que o mercado ele está se adequando a isso. É uma questão muito nova, mas trouxe também mais previsibilidade. A gente usou muito durante a pandemia a questão da assinatura digital. uhum, Então, isso está cada vez mais pacificado. Antigamente ninguém queria. É, sim, é Né? verdade. Não verdade. dá, A não gente sei o teve quê. Teve muito problema. essa Hoje conversa Já várias está vezes. se né? adaptando, já né? vai Isso como uma fonte, assim, estável mesmo para ser utilizado no Isso. dia a dia, né? Justamente. Né? A questão de prazos, de habite-se, de Uhum, constituição de condomínio, questão das reuniões virtuais terem Sim. validade. Né? sim, Tudo isso importante. foram modificações que a gente teve de 2020 para cá, né? A mudança de alguns quóruns, por exemplo, em condomínios, para alteração de área. Era unanimidade, hoje vai 2/3. A questão de assembleias virtuais está pacificado. Né? A gente já usa a assembleia virtual em condomínio, em convenções que a gente pode fazer, desde 2016. O pessoal diz, não, mas não pode, não tem. A gente está no ramo o direito imobiliário está dentro do ramo do direito privado. O que é isso? O direito público, ele é aquele, você só pode fazer em virtude de lei. Uhum, O direito privado é aquele, se não é proibido, é você permitido. pode fazer. Você faz todo um arranjo contratual, né, e aí você pode fazer. A gente usa muito a Lei de Liberdade Econômica de 2019, nas questões contratuais. Né? Então, é um ramo do direito muito dinâmico. E você Uhum, precisa estar sempre atento a essas novidades, porque vai oferecer o melhor para o cliente. Eita, E dar a máxima garantia para o próprio cliente. você vai ter a comodidade, né? A Isso. simplicidade de resolver, de deixar as coisas ser tão burocráticas, mas com tudo isso, a garantia. Isso. Né? E o isso. cliente ficar confiável É. do que está sendo executado. Mas tem que prestar atenção, a gente tem lei municipal, estadual e federal. Um exemplo, claro, a gente está fazendo a atualização, todos os anos a gente busca fazer a atualização dos contratos, né, Sim. das empresas que a gente trabalha. Um exemplo, no contrato da Massai já tem a previsão de uma lei municipal aqui de João Pessoa. Então, todas as obras voltadas para a questão de garantia. Sim. Né? Então, todas as obras da Massai que vão ser entregues daqui para frente já estão adaptadas a esse normativo municipal. Mas precisa disso? Se não tiver, a lei vai sobrepor o contrato. Sim. Então, eu prefiro que esteja claro e dentro do contrato, porque todas as partes vão estar... Aquela questão de transparência. E o cliente depois não vai poder dizer, não, mas eu não sabia. Né? Então, se eu consigo boto as obrigações do cliente ou dos clientes com relação às manutenções, que é muito negligenciado. Essa parte de manutenção é bom a gente trabalhar isso, porque assim, muitas vezes
o cliente exige da construtora algo que precisaria ter sido feito, Isso. não é, doutor Vladimir? Para que essa garantia seja aí verdadeiramente efetivada, Isso. executada, não é? E muitas vezes isso não acontece. E gera muita polêmica. Fale um pouquinho disso aí pra gente. A gente tem que começar a ver a construção como um sistema, como a gente vê. A gente comprou um carro novo. Aí a gente tem um manual, Uhum. tem a garantia por um período de 3 ou 5 anos e Se você fizer tem as que... revisões, as né? revisões. É. A e primeira tudo mais. coisa, tá Na vendo? Se fizer as revisões. concessionária. Na concessionária, Se não tem mudar isso? e tal, você perde a garantia. É basicamente o mesmo conceito. Uhum. Só que na construção, e aí é onde entra a profissionalização do mercado, que tem ocorrido muito nessa... Vou falar da década de 2000 para cá, o mercado está cada vez mais profissional, né? A gente deixou uma questão mais amadora e está indo para uma questão cada vez mais profissional, mais segmentada, né? Tanto é que hoje todas as empresas que se prezam já entregam manual de uso e operação, Isso. Sim. garantia, está tudo descrito ali. E tudo isso para quê? Para ela não ter dor de cabeça? Não. Para ela garantir que quando ela tem as obrigações de fazer de 3 meses, de 6 meses, de ano, de 2 anos, de 3 anos, para vida útil, né? Tem uma norma de desempenho que é de 2015, a 15575, a NBR, que dá uma vida útil para todos os sistemas construtivos. Então, a construtora tem que fazer a parte dela, e é uma parte muito difícil porque o sistema construtivo do Brasil ele é muito amador ainda. Você pega pessoas, se a pessoa está no mau dia, você pega a pessoa assenta a coisa errada, joga no cano. Por exemplo, lá na minha casa, eu comprei um apartamento agora, fui, e a descarga nunca funcionava. Aí eu chamei o encanador e tal. Quando a gente olhou, tinha um copo plástico. O cara pegou 2 copos, amassou assim e jogou. Eu vou dizer que foi acidente? Não foi. Ninguém joga copo plástico na privada. No outro carro, num ralo, tinha um pedaço de estopa enrolado num caco de tijolo. Infelizmente, né, aquele pedreiro, aquele servente, estava num dia ruim e falou: vou causar um prejuízo. O problema é que a gente tem muito isso. A gente tem uma indústria da construção civil, só que a gente não usa máquina. O nosso material é sempre humano. Uhum. E a gente tem muita dessas falhas que podem ser ocasionadas. E às vezes a falha na manutenção, ele potencializa o desgaste antecipado. Então, nessa questão dos vícios e das garantias, a gente sempre alerta. Desde no contrato, a gente já bota no quadro resumo que tem. Então, a gente já puxa o que na lei do distrato diz que toda e qualquer obrigação, que aí já vem do Código de Defesa do Consumidor, deve estar destacada. A gente já bota desde do começo, desde o quadro resumo. Tem um artigo, fica grande, fica 30, 40 páginas. Fica. Mas é a transparência, E né? a gente De deixar precisa ciente. ter o máximo de previsibilidade de situações. E mesmo assim, a gente não consegue... Abraçar tudo. Né? Eu não conheço um contrato que seja perfeito. Por quê? Por causa da dinamicidade das relações. Às vezes, por exemplo, antes da pandemia, se fosse falar para a gente fazer uma reunião virtual, ninguém queria. Hoje, você pergunta, vai ser virtual ou presencial? Hoje o povo prefere, não é? A assinatura de um contrato. Não, é só presencial, só vale para... Não, o virtual também está valendo. Então, O bom que tudo facilitou muita coisa, não é? Isso, Favoreceu até os demais. negócios. Não, tem uma Meio ambiente celeridade também, maior. né? Isso, Tudo, tanta né? impressão, A quantidade de tanta impressão coisa. que diminuiu. diminuía. Isso. Isso é importante, doutor Vladimir, colocar, porque muitas vezes o condômino acha que tudo é um vício, que tudo é culpa da É tipo construtora. assim, eu tenho 5 anos de garantia. Isso. Mas não, às vezes você tem questões que são de 90 dias, questões que são de Sim. 1 ano, tem questões que são de 3 anos. Como se tem fosse uma questão... tabela de temporalidade das Isso. ações, né? Isso. E aí, as empresas elas já estão adequadas às NBRs e entregam aquilo ali. Só que qual é o a mais, por exemplo, aqui em João Pessoa? Além de entregar o manual, você vai ter que entregar também a questão dos projetos. E todos os projetos têm que estar descritos no manual e você tem que entregar para o síndico e para o condômino é como o manual do carro. Às vezes ele é detalhista que lhe ensina a ligar.
Né? A coisa mais simples do mundo é pegar e girar a chave, mas tá lá no manual. Tá lá. Pega, gira a chave com não sei o quê. É basicamente dar esse nível de especificidade. No caso de João Pessoa, essa lei que veio. Né? E se a empresa não der, ela arca com o ônus de não ter aquele excludente de vício ou excludente de garantia observado. E o consumidor, se você fez tudo, o consumidor ele depois não vai poder alegar. Por quê? Porque você deu informação clara, precisa e completa. É uma via de mão dupla. A empresa, a gente estava reunido com a diretoria de obra e lá na Massai, a pessoa, e agora, como é que a gente faz? Primeiro, Gui, com aquele pensamento dele bem... Não, isso aqui a gente já passa para o pessoal que faz os projetos e ele já dá para a gente. Aí a gente faz a adequação dentro do nosso manual. Então, às vezes, vai dar mais trabalho. Vai. Mas vai dar muito mais segurança para aquelas empresas que estiverem adequadas primeiro. Né? Então, é uma legislação que só se aplica aqui em João Pessoa, no momento. Eu creio que essa lei vai ser expandida. Ela já veio de Fortaleza e de outras cidades. Fortaleza ela foi implementada porque teve um prédio que caiu, que foi notícia, foi 2017 para 2018. Nunca tinha sido feita manutenção nenhuma. Contratou a manutenção. O cara estava tirando um pilar. E Na manutenção. Caiu. Na manutenção. Ele foi destruindo e acabou. Quando ele cortou, o prédio caiu em cima. Infelizmente, morreram 3 pessoas, mas o prédio veio à ruína por causa da falta de manutenção e de uma manutenção feita por uma pessoa incapacitada, porque não precisa ser... Eu sou leigo, não sou engenheiro, mas se tem um pilar, eu vou tirar esse pilar, vai cair. Né? As cargas ali estão pesadas e só pesadas para aquele pilar suportar aquilo ali. Se tira, você sobrecarrega toda a estrutura e pode vir colapsar. Então, esse é um exemplo de vanguarda, por exemplo, que a Massai está tendo. Né? E é muito bom você encontrar empresas como a construtora Massai, que a gente leva uma ideia e todos... Não, qual é o benefício que vai trazer? Isso, aquilo, pronto, vamos implementando. A transparência, essas... E o cliente tangibiliza isso, né? Porque ele entende ali. Na verdade, quando os clientes pegam, né? Como o Dr. Vladimir falou aí, nossos contratos ali, alguns 30, 35, 38, 40 páginas e tudo, é porque tá tudo muito bem descrito, tá tudo muito bem claro. Né? A gente, inclusive, esse é um elogio que eu tenho a fazer, a gente deixa no português, né? Assim, tem tanto juridiquês, né? Trazendo ali uma clareza para quem é mais leigo e tudo. Então, na prática, isso é muito bacana porque para a gente, comercialmente falando, fica fácil também de explicar, né? De poder dar uma assessoria ali de forma mais rápida e tudo. Então, isso é muito bacana e eu não tenho dúvidas que a gente colhe os frutos disso. Quantos contratos a gente assina hoje, graças a Deus, digitalmente, né? A gente tem esse benefício para o cliente, para a nossa operação, para o meio ambiente. Então, isso é um ponto muito bacana que a gente conseguiu implementar aí já tem um tempo, né? E o processo é mais fluido, é mais rápido, a fricção é muito pequena. Como o Vladimir trouxe, não é uma decisão do dia para a noite, né, que o cliente toma. Então, assim, a gente sabe que tem também um processo de ler um manual grande, de ler um contrato grande, né? Porque faz parte, né? Porque ali talvez seja a aquisição de maior valor que uma pessoa tem durante toda a sua vida, né? Então a gente está trabalhando realmente com bem de alto valor, de investimento, de moradia, de sonho. Né? Então é realmente um negócio muito sério e precisa estar muito bem amarrado e dentro da legislação. E que bom ouvir tudo isso, Vlad, que a legislação tem avançado, né, e tem ajudado as partes, porque eu entendo que a lei é feita em cima, né, de uma equidade ali entre as partes. Então é muito bom poder ouvi-lo dessa forma e trazendo aí essas novidades. O que eu acho muito bom, por exemplo, e aí vai já a questão de alerta para vocês que são incorporadores que estão assistindo. Quando você pensa no detalhe do seu lançamento, e aí você se importa com isso, a gente está aqui, não é porque estamos num podcast da Massai, mas a Massai foi a primeira empresa que aceitou
a minha dica de vamos trabalhar desde a convenção. Esse aqui é o que? Uma moradia residencial. Então, vamos botar toda a regra para potencializar isso. E aí a gente já, desde 2020, né, a gente já matava essa questão de se pode ou não locação por curta temporada. Sim, nas convenções. Fale um pouquinho isso. também em seguida disso pra gente, porque assim, o mercado muda a cada dia, não é? Mas é bom a gente conhecer um pouquinho disso e o pessoal de casa também ouvir. Depois o senhor trata desse tema com a gente. A gente já tem atualizado e aí pode falar das empresas que a gente trabalha que aceitaram isso também? Olha, doutor Vladimir. Eu digo isso porque são empresas que são de vanguarda, porque são empresas que aceitam uma questão de que em vez de mandar uma pessoa, e aí não estou querendo dizer que o trabalho era errado, mas era uma cópia. Você não fazia uma convenção pensada para aquele público. Personalizada. Isso, né? E a Marcel foi a primeira que atendeu, né? Junto com a DRX, que é outra construtora que a gente assessora. Foram as duas empresas que compraram a ideia que a gente levava. Olha, vamos se importar com isso. Vamos se importar em fazer uma entrega bem feita, fazer uma ata de constituição e tal. Então, assim, você minimiza os problemas. Você trabalha na prevenção, né? E isso é muito bom, porque... Você deixa tudo claro, você leva tudo, né? Você deixa os regramentos, o que é que pode, o que é que não pode. Então, o mercado está acordando para isso. Está acordando para fazer convenções de acordo com aquele investimento e não pegar um modelo geral ou genérico, né? Porque cada prédio ele tem uma funcionalidade, ele foi pensado para alguma coisa, ele tem uma necessidade específica. E isso é bom porque os clientes, o mercado, eles estão mais exigentes, entendeu? Exato. Então, obriga com que as empresas se adequem a oferecer um serviço de maior qualidade, prestar um serviço de maior qualidade, de mais clareza, de mais transparência, de maior segurança, porque as pessoas não estão aceitando qualquer contrato ou qualquer negociação. Elas estão exigindo porque hoje já tem um entendimento e uma clareza e um conhecimento muito maior, não é? E isso é bom porque eleva a necessidade também das empresas se adaptarem a oferecer um melhor serviço, não é? Isso mesmo. Isso é primordial. E, por exemplo, quando você pega e deixa a regra clara, posso ou não alugar por curta temporada? Sim. Antes você colocava a regra geral, residencial. Mas um residencial à beira-mar, né, com todas as facilidades que hoje a gente tem. Hoje não, já há um bom tempo aqui em João Pessoa tem um nível de construção à beira-mar muito bom, com serviços bons, né? A maioria das construtoras investe muito nisso. Então, às vezes a pessoa comprava um apartamento para investimento, estava lá parado, veio o Airbnb, a economia colaborativa, né, toda essa questão, vamos alugar por diária. Não tinha regramento nenhum, a gente tinha que trabalhar com a convenção. E aí, quando você coloca no regimento... Cada condomínio tocava do seu jeito. Aí, quando a gente coloca na convenção, já fica mais direcionado, tangível. né? E outra coisa, a convenção é muito mais difícil de se mexer, né, do que um regimento. O regimento é 50% mais dos condôminos. A convenção são 2/3. Então, quando você coloca lá, olha, o investidor que vai comprar, ele já vai sabendo, por exemplo, estou comprando um residencial, esse residencial aqui é para moradia unifamiliar, tal, então não vai poder ter, ou não vai ser tão fácil a alocação por curta temporada. Você coloca um critério mínimo de 30 dias, que seria uma temporada, que a lei de temporada, a lei de locação, quando fala do aluguel por temporada, ele dá o período máximo de 90 dias, mas não dá o mínimo. Era a brecha que os juízes davam para poder dizer, não, a locação por diária é válida. Até que veio uma decisão, e aí vieram 2 decisões seguidas em 2020 para 2021, e dizia, não, a convenção é que vai regrar. Se é residencial e a convenção proíbe, é proibido. Né? Mas o que é que a gente tem na grande maioria dos casos? A convenção é omissa. Então, como tem omisso, vai ter que alterar a convenção. Olha o trabalho que vai ter que ter, alterar a convenção para poder fazer. E se a construtora, pensando no produto dela, ela faz já deixando tudo às claras, pode até mudar. Não estou dizendo que não pode mudar, mas pelo menos os condôminos podem mudar. Eles podem mudar a qualquer momento. Mas ela pensou no produto dela. Sim. Ela colocou, olha, esse produto é para isso. É diferente, por exemplo, se você faz um flat à beira-mar,
apartamentos estúdio, que tem sido muito feito aqui em João Pessoa também. Obviamente, você não vai colocar essa proibição. Porque o pensamento dele não é de moradia, Você mata é o de conceito estadia. E de pouco, você vai ficar uma semana, 10 dias, 15 dias, 30 dias, mas você não vai morar ali. Uhum. Geralmente você tem aquilo ali para uma rotatividade maior. Então, você já pensa o conceito para uma questão muito mais voltada para hospedagem, para uma hospedagem atípica, não é uma hospedagem da lei de turismo, mas é uma hospedagem, sim. O ecossistema ele tem que girar dentro da especificação, né, Isso. doutor Vladimir? Muitas vezes há essas controvérsias e gera toda essa polêmica. Isso. Eu vivi um caso real, prático, assim, interessante, falando exatamente desse ponto, que quando eu retornei aqui para João Pessoa e tudo, depois de uns anos morando em outra cidade, eu fui para um apartamento ali, uma rua atrás da Praia de Manaíra e tudo. E era um apartamento de 2 quartos, né? Ali tinham alguns apartamentos por andar e tudo. Apartamentos pequenos, 60 metros quadrados. Não era o Massai, tá, gente? Então, queria só deixar isso claro, mas enfim. Poderia ser também, porque isso vai uma coisa dos condôminos, né? A gente sabe que não tem nada a ver com quem incorporou, construiu. Mas na prática, o que acontecia? Eu cheguei em fevereiro. E aí passei fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Uma delícia. Uma Uma paz. paz. Pensei, era paz Outubro, no prédio. novembro e dezembro. Aí, meu amigo, janeiro. Janeiro, juntando carnaval, Eu digo fevereiro, que pronto. eu entendi que a paz era porque muitos apartamentos estavam, na verdade, ali desocupados, locavam por temporada, e aí não era essa temporada tão longa de 30 ou 60 dias, que eu acredito que seria mais tranquilo se fosse, né? Essa Mas aí começava uma rotatividade, rotatividade grande, começava a aparecer gente assim, que eu não sabia de onde é que tinha vindo, e o prédio cheio, e a área de lazer lotada e tudo. E eu, meu Deus, o que é que tá acontecendo? E aí, fim das contas, em fevereiro, quando eu completei um ano, realmente aí eu decidi ir para um lugar mais tranquilo, exatamente por conta desses 3 meses aí de pico. Então é importante, né? Aí uma falha minha também de ter entrado, né? Muitas Não vezes a ter gente nem visto se isso. preocupa com isso, até a gente realmente viver. Não fui ver convenção de condomínio, né? Perguntei ali para os moradores como eram, mas eu achava que estava numa paz danada. Quando eu vi do nada, era barulho, era caixa de som, era tudo no mundo. E realmente impacta. E Impacta não muito. só isso, não só impacta na sua paz, no seu sossego, né? De você não ter um som e tudo, porque esses aluguéis acabam não cumprindo o regimento, mas a segurança. Eu acho que aí está um ponto maior. Porque, assim, tem famílias, né, que moram lá, que adquiriram para sua moradia. E essa rotatividade semanal, mensal, acontece muito e não traz segurança nenhuma, porque não é as pessoas que estão dentro do seu ciclo, dentro do seu meio, com o seu mesmo ponto de interesse. Isso. Imagina você com a criança. A minha filha de 4 anos, eu não teria tranquilidade. Né? E assim, eu não quero criticar quem aluga. Eu, por exemplo, se eu tivesse um investimento, eu buscaria investir num prédio em que pudesse alugar, óbvio. Né? Mas assim, naquele que for residencial, pensar residencial. Né? E João Pessoa, ele tem essa característica de que da profissionalização, a gente vê empresas que estão mais à frente e outras que estão buscando chegar. Isso é bom, porque o mercado começa a ficar cada vez num padrão mais elevado e aí qualifica ainda mais o mercado, qualifica ainda mais a competição. Então, você vai ter que desenvolver melhores produtos com mais cuidado, pensado para público A, para público B, para público C. Não classe, mas assim, esse aqui eu quero um apartamento mais para pessoas idosas. Hoje em dia, você já consegue pensar... nicho de mercado você consegue separar, né? Isso, você começa a pensar... Né? E você planeja tudo na hora do planejamento. Isso, desde a concepção do produto, da vocação ali da área e tudo, porque é como o Vladimir falou, né? Na prática, na operação, vai ser a experiência do cliente, né? De quem vai estar morando lá. Então, isso precisa ser pensado lá de trás, embora, né? Aí a gente precisa deixar isso claro, e os condôminos lá na frente também podem deliberar ali o que é que vai acontecer. Que eu acredito que na prática, esse que eu morei tenha sido isso e tá tudo bem. Se a maioria e antes era mais difícil de mudar, porque antes você tinha que fazer as assembleias presenciais.
de março, abril para cá, você já tem uma lei que alterou o Código Civil e colocou a possibilidade das assembleias virtuais e assembleias em continuação. Ou seja, você pode ter uma assembleia que dure 90 dias. Ai, Uhum. Deus. Né? Você abre, aí pergunta se Trata. pode ficar aberta, fica aberta, fecha e retoma em até 60 dias a primeira retomada. Então você pode ficar até um prazo máximo de 90 dias. Coisa que Escuta antes mais gente, né? você privilegia a maioria. É verdade. Antigamente não tinha isso na lei, só tinha na jurisprudência. Teve um caso em que a gente fez a alteração de um condomínio, eram 660 e poucas unidades. A gente ficou 180 dias com a ata aberta. E todo mundo, mas não pode. Falei, olha, está sendo aprovado. Tem aí é onde mora o papel de você pensar a solução para o cliente. Uhum. Eu nunca digo para um cliente que a solução é infalível. Ela pode ser discutida judicialmente? Pode, sempre pode. É um direito que você tem de ir em juízo discutir uma causa. Mas dá para fazer? Dava. E agora, ainda mais porque você tem um padrão, o critério já definido na lei. Não Perfeito. fica muito mais tranquilo. Isso aí é muito bacana porque vai realmente trazendo ali um senso mais democrático, Uhum. né, para o todo. Né? Então, assim, realmente você fazer uma assembleia, meia dúzia de condôminos participarem, deliberarem, e os outros, porque não tiveram oportunidade, não podiam e tudo está naquele momento, né? Isso aí já é uma previsão e Ajuda, favorece, ajuda, né? favorece. Porque, de fato, né, a gente tem que entender que viver num condomínio, num empreendimento, né, multifamiliar ali, a gente está suscetível à vontade da maioria. E é como eu disse, no meu caso, não me adaptei, tudo bem, mas talvez para o investidor, né, seja uma delícia e, enfim, tem que entender qual é a maioria do público para poder chegar nesse entendimento. É muito Verdade. bacana e é aquilo, né? Todos nós, na prática, precisamos entender um pouquinho desse assunto. Por isso que é tão relevante, porque eu acredito, assim, hoje já com um pouco de conhecimento, muito distante aí do que versa a legislação, mas a gente já sabe, né, ali como conduzir, o que é que pode, o que é que não pode. Mas para o público de casa que está nos assistindo e tudo, eu não tenho dúvida que muita coisa aqui foi desmistificada, né, porque às vezes os próprios condôminos não entendem o poder que eles mesmos têm, Tem isso. né, de transformar ali a realidade e de conseguir conduzir, né? A gente faz também esse trabalho de curadoria, de poder assessorar os empreendimentos que a gente entrega, que a gente constitui e tudo, trazendo ali uma solução de gestão, né, para que eles possam, de fato, tomar as melhores decisões baseadas na concepção do empreendimento lá atrás. Isso. A gente faz essa ajuda, esse auxílio, né, essa gestão junto com eles, mas na prática, eu sempre digo isso para os condôminos, eles falam, mas vai ser assim, assim. Gente, a gente pensou nisso, a gente quer que sim, mas vocês, né? É quem decide. Que O decidem, maior né? problema é que o pessoal aqui, ele nunca olha valor, olha preço. Uhum. E eles querem ter o máximo de serviço com o máximo de valor, mas no menor preço. É ruim? Não, não é. O problema é que um custo num condomínio, você tem que ver, além do preço, a questão de qualidade do serviço, né? E, assim, é rateio de despesa. Se você quiser ter tudo que foi pensado para o condomínio, você vai ter uma despesa maior. Ah, como é que eu faço? Começa a diminuir serviço. Não tem Não tem segredo. outra solução, né? Uma taxa está muito cara. Não, é serviço. É diminuindo o serviço. Eu quero ter... e o pior, num condomínio, não só num condomínio, qualquer empresa, o maior custo é com o pessoal. Isso. Não existe empresa que consiga fazer sem pessoal. Né? Então, assim, numa obra de construção civil, o maior peso não está em material, não está tá no pessoal, né? Na especificidade, no mesh, nas equipes. Né? E no condomínio é a mesma coisa. Então, às vezes, você pega um super condomínio, tudo bonito, tudo, e com 2, 3, 4 anos está tudo acabado. Uhum. Por quê? Porque os condôminos, em vez de zelar pelo patrimônio, eles, não, vamos economizando. Aí daqui a pouco começa a ter prejuízo, porque o potencial máximo daquela obra que poderia se desenvolver e ganhar valor daqui 5, 10 anos, porque sempre tem uma valorização no mercado, ele estagna antes
do que o que poderia Isso. ter margem de crescimento. Né? Então, Isso. tudo isso na hora de você olhar, aí a construtora já pensa nessa concepção. Exato. Na entrega, ela já dá as diretrizes. Se o condomínio achar, não, só está querendo para ficar mais caro, Uhum. é pior. O investimento dele vai estagnar. Eu não estou falando em perder valor, porque é muito difícil o investimento imobiliário perder valor. Mas ele vai estagnar com mais facilidade. E a gente vai começar a ver, aqui em João Pessoa já tem um exemplo disso, de prédios mais antigos sendo comprados, derrubados para dar lugar a novos prédios. Você Aconteceu. tem vendo isso muito também em Rio, São Paulo, Minas, cidades mais populosas e mais antigas, onde você não tem muita área, né? Você não tem mais área, assim, então a área que você comprar prédios antigos ou prédios menores, Uhum. derruba e constrói. Isso. Só que esse tipo de investimento, ele torna a incorporação ainda mais cara. Porque você não está tirando uma família do lugar. Às vezes você está tirando 30, 40 famílias do lugar. Então, todo esse custo ele vai entrar e aí vai botar o valor dos investimentos mais para cima. Uhum. Né? Mas isso é bom porque mostra que o mercado está maduro o suficiente para perceber valor naquilo ali e Sim. o arriscar, porque é um risco, Isso. né? Para um novo empreendimento. Isso é bom, isso mostra maturidade no mercado, pelo menos na minha visão. Total. Né? Você Concordo. consegue ver e olha, ele está subindo aqui e tal. É Isso é verdade. bom. A gente teve recentemente, né, o primeiro prédio demolido para construção de um empreendimento Isso. lá em Tambaú. E aí, Vlad tocou num ponto que é muito bacana, que é exatamente essa questão de custo, essa preocupação, e ao mesmo tempo ela vem, em alguns casos, muito associados também com a cultura, né, local. E aí, nesses novos empreendimentos, não só nossos, mas também de alguns outros construtores, né, mas nos nossos específicos, a gente tem ali uma previsão onde a gente coloca todas as pré-instalações, caso o condomínio queira seguir com portaria virtual. O custo é muito mais barato, né? Não precisa ter uma pessoa ali o tempo inteiro, o dia inteiro, às vezes, né, com uma ociosidade muito grande, né? E aí fica a critério do que os condôminos decidem. Não, vamos para uma portaria humana, vamos para uma portaria virtual, mas a cultura muitas vezes puxa para realmente se pagar, né, um valor mais alto ali para ter a pessoa, E porque aí é dependendo- Para dar a cultural mesmo. sensação de segurança, né? Isso. Porque às vezes a É. pessoa tá lá dormindo à noite. E dependendo do público do empreendimento, Uhum. né? Se for uma pessoa mais conservadora, se for uma pessoa mais... Vai ele que- vai vai... mudar. É, Se for virtual, Entendeu? ele vai querer que fique. isso, Isso, porque isso. para ele tem uma sensação maior de segurança. Um público mais Mais de idoso, hoje, tudo. ele vai ter essa visão tanto do custo, como da celeridade, como da independência, não é? Isso, exato. E isso acontece E muito. o mercado também aqui em João Pessoa, ele tá, não só em João Pessoa, na Paraíba, ele tá na virada da chave. Eu digo que ele tá na virada da profissionalização e na virada do costume. A gente tá saindo de por exemplo, a maioria dos nossos pais não moraram em prédios. Nós, na nossa maioria, não moramos em casa. É diferente. Uhum. Então, a gente está nessa quebra. Quem pode pagar, que são a parcela dos 29 aos 69, 70 anos, ou não morou em prédio e está indo morar e aí tem aquele desconforto, ou a gente mais novo nunca morou em casa porque a gente nunca pôde pagar uma casa. Aham, é A gente verdade. está nesse contrapé. É. Né? E aí o mercado vai ter que se adaptar porque é um caminho sem volta. Né? Ou você vai pagar mais caro e morar numa casa, né, num condomínio, ou morar numa casa normal, rua em mesmo. bairro e tal. Tem a questão de segurança, aí você vai Isso. pesar. Manutenção, Mas segurança. até isso, a gente influencia muito nos condomínios, porque se você pega pessoas que já moraram em prédios, você tem menos problema do que se você pega pessoas que só moraram em só casa e vão moraram para em o casa. prédio. Isso. Porque você passa a ser morador de uma ilha, em cima e embaixo, de um lado do Isso. outro, você tem vizinho. Em casa, não. Você Casa tem é só você, dono só de sua você. liberdade, né? Isso. Do seu espaço, na verdade, é que Isso. você não compartilha. Então, são coisas que todos esses detalhes influenciam, por exemplo, na vida condominial. Não influencia tanto. Influencia para o imobiliário, para o investidor, Sim. na hora que ele vai, não, eu vou pensar aqui para famílias novas, para pessoas novas, aí vai influenciar.
Mas para a vida condominial, tudo isso daí influencia. Se você tem um público mais velho, se você tem um público mais jovem, se você tem um público mais de meia idade, você tem um público que gosta de animal, você tem um público que não gosta de animal. Então, Verdade. assim, é um programa de alta emoção todo o tempo. E as assembleias aí é que São animadas, São né? animadas. faz igual o William Bonner. Vamos respirar, vamos respirar. São animadas, é verdade, né? E aí eu acho que isso aí é consenso, né? Raras as exceções, mas porque é isso, né? É um embate, às vezes, de necessidades pessoais, de crenças e de valores que vai ali, né, se misturando com as necessidades de vários outros condôminos, né? Mas o bonito é que na prática funciona, tanto é que, graças a Deus, nossa Crescido, né? nossa sociedade e o modelo, né, de empreendimentos verticais e tudo vem funcionando muito bem, como o Vladimir trouxe a Paraíba e João Pessoa aí dando destaque à nossa cidade, né? É uma cidade que tem se tornado, né? Se tornou referência para outros mercados, inclusive aqui no Nordeste demais e fora do Nordeste também, a nível Brasil e tudo, de arquitetura, de qualidade construtiva, né? De todo o capricho exatamente nessa visão de como desenvolver e construir esses empreendimentos, para que uso vão ser empreendimentos mistos, como você citou, como o Omni, que ali a gente tem um ganho gigantesco de mobilidade, é um ambiente criado, feito com permeabilidade, você poder transitar ali entre as ruas e ir para o seu apartamento, depois descer e ir num mall e tudo. E hoje, assim, né, eu sinto que essa questão da praticidade, ela é um ganho que é intangível, mas que as pessoas, né, não abrem mão. Então, ou a gente pensa na cidade como um todo, né, na questão da mobilidade mesmo, que hoje é um ponto assim que está super em pauta, desde a uberização, aí a gente agora vem aí com a questão, tem uma cidade cheia de ciclovias, tudo bem que todo mundo adoraria andar de bicicleta, mas a gente tem um sol, né, muito E nas forte, né, primeiro, nas primeiras, muito forte e tudo, né, mas é muito bacana ver esse movimento, porque a gente vê realmente a transformação urbana e poder participar disso é um privilégio, assim, Verdade. que não tem contribuir, tamanho. não é? Contribuir, Contribuir com isso. exatamente. Que show, hein? Pois é. Assim, a Show de gente bola. sabia que tudo isso era um tema, como foi colocado no começo, do nosso dia a dia. Mas que muitas vezes o condômino em si, não é, a sociedade em si, não tá ligada. É Isso. algo que me afeta, mas eu não estou isso no meu radar, não é? E eu Isso. entendo que esse podcast de hoje, que é a nossa proposta, né, do Massai Isso. Talks, é atingir, alcançar essas pessoas de uma forma que a gente possa contribuir, transformar a vida de todos, né, conforme o nosso propósito, de forma positiva. Eu entendo que esse nosso podcast, ele pode alcançar aí os nossos seguidores, não é, do nosso canal, os que vão receber esse link também vão poder acompanhar e entender que é algo que pode contribuir para a vida dele, que é o propósito que a gente tem aqui com o Massai Talks, não é isso, Lucas? Exatamente. E assim, Vlad, queria agradecer demais pelo bate-papo, deixar o convite para outros, porque são muitos assuntos, a gente não vai conseguir debruçar em um único podcast, mas eu acho que a gente pode pautar ali também. Vlad está sempre, né, participando das nossas lives, seminários, reuniões, embaixada, né, Vlad? Isso. Conta um pouquinho aí. Toda a nossa curadoria. A nossa curadoria, conta um Literalmente. pouquinho aí, né? Só para a gente poder finalizar, deixa suas considerações finais, meu amigo. Muito Tranquilo. obrigado. Eu que agradeço, pessoal. É uma honra poder fazer parte desse podcast, estar falando com você que está aí, né? Compartilhar um pouco do dia a dia, da vivência que a gente tem, né? E assim, o desafio do imobiliário é você saber viver numa comunidade que está mudando e principalmente o desejo dela, é você tentar antever, e aí é o desafio dos incorporadores, você tentar antever o que vai ser do mercado. Então, por exemplo, você falou da uberização, a maioria dos nossos filhos, por exemplo, não vão querer ter carro, eles vão querer ter a sensação de usar o carro, Uhum. é o uso, né? E não é ter a propriedade, é usar a propriedade. Então, a gente vê muito conceito como aquela... Não é mais o aluguel. Você tem uma propriedade, mas o time sharing, você ter o uso para uma questão de vacation, ou a casa por assinatura, que já é um conceito mais novo. Você já compra tudo, tá tudo mobiliado, você só vai, vou para outro Isso. lugar.
Então, esse é o conceito, né? Essa permeabilização que você falou, você pode entrar e sair, você vai e vem. Então, a gente está caminhando para uma questão muito mais de sentir do que de ter. Perfeito. É muito mais de usar do que de ser proprietário. Né? E, assim, o nosso desafio enquanto curadoria jurídica, é de, em conjunto com o mercado, pensar nas soluções que são viáveis para isso. É muito importante, a gente não precisa dominar todos os assuntos, mas a gente precisa ter um mínimo de entendimento em cada assunto, porque às vezes um assunto de um ramo vai influenciar na solução jurídica do outro. Perfeito. E vice-versa. Então, a gente faz parte da Embaixada de Negócios, da BRH Paraíba, da OAB. A gente está também muito focado na questão de integridade e LGPD por serem temas novos e que impactam diretamente na segurança dos nossos clientes. Então, todos os nossos clientes, a gente tenta trazer essa questão de adequação LGPD. O mercado paraibano ainda está muito verdinho, mas está caminhando para essa adequação e é necessária. A partir do ano que vem, a gente entende que vai começar a ter punição. Então, você que está aí nos assistindo, por favor, se você tem um negócio pequeno ou grande, ou um profissional liberal que trata dados, fique atento, aí vai uma dica. Atente-se para estar em conformidade com isso. A gente está tendo, por exemplo, a oportunidade e a honra de fazer a parte jurídica da implantação do Hotel Bara. E tem sido um desafio muito grande, porque o ramo turístico ele é um ramo bem diferenciado. É ainda mais segmentado do que o ramo imobiliário em si, porque lá você pode ter o trade turístico para vários tipos eu quero só para idoso, quero para o público LGBTQIA+, eu quero para casais, eu quero para criança. Então, você tem uma gama tão grande que eu não imaginava que fosse tão diversificada. E aí, para poder prestar esse serviço, a gente teve que começar a estudar mais o assunto. Você vai virar expert nos assuntos? Não, não vai. É impossível você dominar tudo. Mas o mínimo de conhecimento teórico, técnico e prático, você vai desenvolvendo no prático, mas você vai ter que ter. Né? Então, por isso, estar sempre antenado, olhando conteúdos como esse do podcast, que às vezes, é uma coisa simples, não, mas às vezes trazem informações, insights, né, que você, poxa, podia usar isso, podia usar aquilo e tal, e várias vezes a gente, enquanto curadoria jurídica de empresas dos mais variados tipos, a solução que a gente deu para um veio porque a gente solucionou um problema de outro e está tudo interligado. Então, a experiência, a expertise vai somando-se ao tempo de atuação e aí você consegue ter mais valia, entregar mais. Então, assim, eu sempre digo assim, com esse mercado que você está inserido, busque qualificação para que esse mercado esteja sempre precisando dos seus serviços. Primeiro de tudo, não tenha medo de concorrência e nem de problema. Problema, vamos solucionar. É cair para cima para resolver. Eu agradeço aqui a vocês, né, a paciência de estar nos escutando todo esse tempo. E a gente está à disposição. Tudo que for para contribuir, chame. Só não me chame para perder dinheiro. O resto, tô junto. Pode chamar, né, doutor Vladimir? Não, e foi um show realmente, Vlad, porque na prática a gente sabe que aqui a gente vai trazer, como você disse, insights. Né? A gente aborda os temas, não consegue abordar com uma profundidade acadêmica, né? A gente vai conseguir, né, debruçar, porque não é a proposta, não há tempo para isso também. Isso. Mas, assim, eu acredito que você tocou em vários pontos, né, que quem pegar a dica, pegar a visão aí, né, e for ali debruçar um pouquinho mais, com certeza vai conseguir um conhecimento que é muito válido, seja você consumidor final, cliente, condômino, empreendedor, construtor, incorporador, corretor, imobiliária, e aí eu posso ficar aqui a noite todinha falando, né, mas não precisa. Agregou demais, meu amigo, realmente, assim, parabéns, Obrigado. Sua participação foi fantástica e fica Bola. aqui nossa gratidão, né, Mai? Isso mesmo. Obrigadão. A gente sempre sabe que o doutor Vladimir está aí conosco, né, no nosso dia a dia e está sempre à disposição
disposição para Verdade. contribuir e para nos atender e nos ajudar. Então, aqui, os nossos agradecimentos, com certeza, foram grandes insights aí para nós que estamos aqui, Isso. não é, vivenciando esse dia a dia, não é, com o Dr. Vladimir e esse momento do podcast. Quantas pessoas de casa, com certeza, foram insights assim fantásticos que as pessoas vão realmente tomar aí para sua vida e poder estudar mais um pouquinho, debruçar e aplicar, né? Porque o propósito nosso é transformar de alguma coisa, de algum modo. E com certeza esse insights vai transformar, sim, a vida das pessoas que nos ouviram, que estão conosco e puderam aí contribuir um pouquinho e entender desses nossos temas que estamos trazendo aqui, né, Lucas? Verdade, No podcast. Muito obrigada, Dr. Vladimir, por ter aí prontidão estar conosco aí sobre esse tema de tanta valia, não é? Para Verdade. todos nós. Bom demais, gente. Seu Lucas, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá Então, aqui. você que tá aí em casa, tá nos assistindo, se você gostou do vídeo, compartilha, dá seu like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, né, que a gente vai estar aqui sempre trazendo conteúdo de forma quinzenal, né, para agregar aí, como Maíra falou, o nosso propósito é construir caminhos que edificam e transformam de forma positiva a vida das pessoas. Então, a gente tem isso no nosso DNA, o Massai Talks nasceu, né, através desse propósito e a gente vai continuar aí com vocês. Espero que vocês continuem com a gente também. Sugestões de temas, o que vocês querem ver, ouvir aqui no nosso podcast, por favor, gente, deixem nos comentários. A gente vai levar muito em consideração para poder trazer aí também convidados aí à altura de Vladimir para poder estar conosco aqui no podcast. E como o Vladimir também trouxe aqui uma excelente lembrança, no dia 6 de outubro foi inaugurado o Bar Hotel aqui em João Pessoa. Pessoal, é um empreendimento fantástico, uma hotelaria boutique de luxo, com serviço inimaginável e realmente uma experiência. Convido vocês aí a entrar no site do Bara, seguir nas redes sociais e também conhecer essa maravilha, essa joia que veio para João Pessoa aí no comando do grande Jefferson Alves, que já esteve aqui Esteve conosco aqui. também, né? Quem não assistiu o podcast do Jefferson, por favor, retroceda aí alguns, assistam porque foi bacana demais. E é isso, gente. Esse foi o Massai Talks número 11. Muito obrigado.